O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A ESA, Agência Espacial Europeia, fez a terceira divulgação antecipada de dados do satélite Gaia, que tem trabalhado sistematicamente num censo super abrangente de objetos da Via Láctea. E no espírito de outras descobertas recentes, os novos dados parecem revelar detalhes do passado de formação da nossa galáxia. Observando astros na posição do anticentro, ou seja, na direção da periferia galáctica, oposta ao centro com relação ao Sol, eles encontraram um padrão de movimento de estrelas que parece indicar uma quase colisão no passado recente entre a Via Láctea e a galáxia anã de Sagitário. E esse foi o resultado de apenas um artigo dos 4 divulgados. Outros 3 trouxeram uma grande expansão do censo de estrelas próximas, uma derivação da órbita do Sistema Solar ao redor do centro da galáxia e a investigação de estruturas nas 2 nuvens de Magalhães, galáxias anãs mais próximas. E esse é só o material liberado agora, de forma antecipada. A divulgação 3 completa virá apenas em 2022, mas os dados já prometem trazer enorme impacto em todos os ramos da astronomia. Confira algumas estatísticas. O Gaia mediu a posição de 1,8 bilhão de estrelas. Mediu a paralaxe o movimento próprio de 1,4 bilhão. Mais de 1 bilhão de estrelas tiveram seu brilho medido em luz branca, azul e vermelha. E 1,5 bilhão tiveram sua cor determinada. Além disso, o Gaia analisou 1,6 milhão de fontes extragalácticas, ou seja, de fora da nossa galáxia. Cássio do céu, é número para burro, é dado para burro. Eu imagino que os astrônomos vão trabalhar com esses dados durante muito e muito tempo. E veio acompanhado de alguns resultados interessantes aí, né? Esses 4 artigos, eu acho que a gente podia comentar um pouquinho de cada um deles, começando com essa observação do anticentro. Olharam para onde fica Tatooine, né? Na periferia da galáxia, e viram ali um padrão que parece indicar um fluxo de estrelas resultante de um encontrão gravitacional da Via Láctea com a galáxia de Sagitário, né? Não, fantástico esse data release, né? Essa liberação de dados. Foi o terceiro, não é parcial ainda, vai ser completado em 2022, como você falou. Mas, assim, ela estava sendo muito aguardada. Tem vários colegas, né, que estavam esperando. Tem um colaborador meu que passou o dia se afogando nesses dados lá no banco de dados para tirar algumas coisas, e sim, o pouco que eu vi, não entrei nos dados, no mérito, mas eu vi alguma coisa desses 4 artigos, eu estava maravilhado. Por exemplo, essa história que você acabou de mencionar do anticentro galáctico, né, que é a direção oposta ao centro galáctico, é olhar para trás, basicamente, é um encontrão, um raspão da galáxia anã de Sagitários. Essa galáxia está sendo canibalizada pela Via Láctea. Esse último encontro analisado, que foi evidenciado, não foi exatamente um choque, ela passou meio de raspão, mas o destino fatal dessa galáxia vai ser realmente ser absorvida pela Via Láctea. E o que eles descobriram foi que perceberam nesses dados, usando, né, não só as medidas aí de posição, mas também de velocidade da paralaxe que você mencionou, são que as estrelas estão oscilando no plano. Então você imagina o plano da Via Láctea e as estrelas subindo e descendo nesse plano como se estivessem executando um movimento. Bom, na verdade é um movimento, né, em torno desse plano de subida e descida. A parte de baixo sobe com uma velocidade menor do que a parte de cima está descendo. Então, fantástico uma coisa como essa. Com isso, ele consegue até derivar, consegue até obter qual foi a direção desse impacto, ou desse quase impacto, né, desse raspão, para que permitisse com que as estrelas tivessem esse movimento típico, né? Porque, em princípio, se fosse um ângulo zero de impacto, você poderia esperar que fosse a mesma velocidade de queda e a mesma velocidade de subida, mas na verdade tem essa discrepância, o que permite tirar essas informações. Temos aí os dados das nuvens de Magalhães, também fantásticos, a gente consegue ver as estrelas, né, o padrão de circulação de movimento dessas estrelas, o que acabou confirmando que a grande nuvem de Magalhães é uma galáxia espiral. Da pequena nuvem de Magalhães conseguiu-se perceber que tem estrelas sendo roubadas, né, puxadas pela Via Láctea, e que estão impactando. Tem uma ponte
Essa fonte já era conhecida, chama-se corrente, né, fluxo de Magalhães, e essas estrelas estão impactando aí nos dois extremos, quando saem da pequena nuvem e quando chegam na Via Láctea acabam gerando alguma influência. Então tem muita coisa bacana que ainda vai acontecer. Os dados estão abertos, quem quiser se aventurar neles pode ir lá, e aquilo, para arrematar aí toda a ideia, Big Data, né? Big Data. A coisa entra aí na casa do bilhão, isso já chega a ser quase 2% das estrelas esperadas da Via Láctea, e aí você consegue ver, ou pelo menos você consegue intuir quais são os padrões, quais são os fluxos de movimento, qual é a origem, qual é o destino dessas coisas todas. Antes a gente tinha aí a coisa de 100, milhares de estrelas, e aí dava para você dizer, mas tinha que ter muita bala na agulha para afirmar que realmente aquele movimento em específico estava acontecendo. Agora, quase 2 bilhões de estrelas, matou. Pois é, e é um resultado... Bom, duas coisas. Primeiro, vamos falar dessa medição que eles fizeram também da trajetória do Sistema Solar pela Via Láctea, que eu acho super interessante. Não tanto pelo resultado, porque seguiu os modelos do que eles imaginavam da rotação, mas pela primeira vez a gente tem essa medição do trânsito do Sistema Solar ao redor do centro galáctico, né? E é um resultado marcante. E outra coisa que eu queria destacar é o seguinte: o Gaia normalmente é pouco falado, mas porque ele gera dados para todo mundo. Qualquer astrônomo que vai estudar qualquer objeto vai consultar os dados do Gaia para pegar especificações, para comparar com os resultados dele, para fazer sentido daquilo tudo, né? Não, exatamente. Esse meu colaborador que eu citei, o Felipe, ele já tem um artigo publicado com os dados do segundo data release, e agora ele estava lá se afogando justamente para tirar as coisas, vendo as coisas que ele estava planejando fazer, e que faltavam os dados que estava lá verificando se eles já estão lá disponíveis. A ideia também, né, que eu acabei comentando 2 dos papers, mas tem essa história que você falou da trajetória da Via Láctea. Isso vai muito, né, naquela linha do que nós falamos na semana passada, da distância até o centro da Via Láctea. A gente precisa dessa medida da velocidade em torno do centro da Via Láctea, da velocidade orbital do Sistema Solar, para justamente obter o valor mais preciso dessa distância. Então, com isso, essas coisas estão sendo todas revisadas constantemente. Agora, essa variação que você falou, eles chegaram à conclusão, foi um dos resultados desses dados tão precisos, que a cada segundo de tempo, a aceleração, né, promovida, a atração do centro galáctico exercida sobre o Sistema Solar faz com que a trajetória do Sistema Solar encurve, né, que vai fazer aquela trajetória circular, de uma quantidade equivalente ao diâmetro de um átomo, para você ver o grau de precisão atingido pelas medidas do Gaia. Então isso dá alguns nanômetros, o que é equivalente ao diâmetro de um átomo, e acumulado durante um ano, essa deflexão, esse desvio de uma trajetória retilínea chega a ser 115 quilômetros. O que são 115 quilômetros numa Via Láctea de 100 mil anos-luz de diâmetro? É uma coisa assim fantástica. A precisão é muito grande, né, desses dados, e a gente fala em mapa 3D porque justamente você tem 2 dimensões de espaço, mas com essa medida de paralaxe, que no fundo é uma distância muito precisa, você tem a terceira dimensão, que é a profundidade. Então, com isso, você começa a fazer um panorama 3D da Via Láctea. Você consegue ver até onde, né, os dados permitem, mas você começa a ver a estrutura, você vê como é que acontece aí essas divisões de regiões de formação de estrelas, de braços espirais e coisas dessa natureza. Ampliaram também o que a gente chama de vizinhança solar, agora conseguiu estender para mais de 100 parsecs, né, o que dá aí 320 anos-luz, e tem uma contagem de estrelas que agora me escapou o número,
mas mais do que dobrou o que a gente conhecia antes. Então, estamos conseguindo coisas assim fantásticas, estamos vivendo uma época muito bacana para a gente trabalhar a estrutura, modelagem da Via Láctea como um todo e até localmente. Não, e impressiona a animação que eles fizeram, porque eles fizeram uma projeção de movimento de mais de 1 milhão de anos das estrelas da vizinhança cósmica aí. E a estrela voando para tudo quanto é lado, umas para cima, outras para baixo, é uma loucura aquilo ali. Aí você olha como é que funciona a coisa, né, nos livros, é tudo ali, velocidade de grupo, vai todo mundo e tal, mas quando você vê na vida real, é um enxame de abelhas, né? Você vê o enxame de abelhas mantém aquela forma, aquela nuvem, de forma geral, mas se você olhar para cada abelhinha ali, está cada uma fazendo um movimento que é praticamente caótico. Sem falar naquelas que não estão no disco, né? Que estão atravessando o disco, mas que são do halo, e, enfim, aí vira uma bagunça completa. Exatamente. E agora a gente tem os dados de posição e distância com velocidade também, né? Então você faz essa animação, você mostra para onde vai todo mundo, é uma coisa assim fantástica.